Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 7 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2026 traz como tema a Igreja de Cristo, Constituição e Propósito. O comentarista da revista é o pastor Eliel Ribeiro de Oliveira e eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 7, a Igreja entre a Cruz e o Império. Durante mais de 2 séculos, o cristianismo foi alvo de severas perseguições do Império Romano. Entretanto, no início do século IV, uma série de acontecimentos políticos e religiosos culminou em uma profunda mudança. A fé, antes marginalizada, passou a ser reconhecida e mais tarde elevada ao status de religião oficial. O Edito de Milão e o Edito de Tessalônica marcam essa transição. O contexto político e social do Império Romano. O Império dividido e em crise. No início do século IV, o Império Romano enfrentava a instabilidade e uma série de crises de sucessão. Constantino consolidou seu poder após a Batalha da Ponte Milvia, que ocorreu em 312 d.C. Relatos indicam que ele atribuiu sua vitória a uma visão da cruz, passando a ver a igreja não mais como uma ameaça, mas como uma força coesa e crescente que poderia auxiliar na unificação do Império Romano. A busca por unidade e legitimidade. Quando Constantino ascendeu ao poder, ele percebeu que o império dividido precisava de uma nova base moral e principalmente espiritual. As antigas divindades já não inspiravam mais confiança. O cristianismo, mesmo perseguido, continuava se expandindo. Constantino percebeu nisso uma oportunidade de unificar o Império Romano sob essa nova fé, que apresentava forte senso de fraternidade e também de disciplina. A influência da providência divina. Ainda que motivando interesses políticos, Deus usou as circunstâncias para o avanço de seu reino. A história humana se desenrola sob o governo soberano do Senhor. O Senhor está no comando de todas as coisas. Em 303 d.C., Constantino, no Ocidente, e Licínio, no Oriente, promulgaram o Edito de Milão. Este documento, um marco histórico, descriminalizou o cristianismo e estabeleceu o princípio da liberdade religiosa no Império Romano. Pela primeira vez, os cristãos tinham o direito legal de praticar sua fé publicamente e recuperar suas propriedades confiscadas, encerrando formalmente as grandes perseguições estatais. O Edito de Milão e a nova realidade da Igreja. O novo status social da Igreja. Com a liberdade do culto garantida pelo Edito de Milão, a Igreja passou rapidamente a desfrutar de certos privilégios. Constantino favoreceu o clero com isenções fiscais, auxiliou na construção de grandes igrejas e incorporou a moral cristã em parte da legislação romana. Essa mudança atraiu muitos para o cristianismo por conveniência social e política, alterando a composição da igreja, antes formada majoritariamente por perseguidos. Disputas doutrinárias e o Concílio de Nicéia. O fim da perseguição trouxe à tona questões doutrinárias internas que precisavam de solução para a unidade do império, que dependia da unidade da igreja. O arianismo, que negava a divindade plena de Cristo, era a principal controvérsia. Constantino convocou o Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 d.C., para resolver essa crise. O credo niceno resultante consolidou a ortodoxia cristã, demonstrando a crescente intervenção do Estado nas questões eclesiásticas. Esta, antes purificada pelo fogo da perseguição, começou a ser influenciada pelo poder e principalmente pela política. Surgia um novo tipo de prova, a sedução da prosperidade e do prestígio. Os perigos da institucionalização da igreja. Com a liberdade,
Muitos ingressaram na igreja por conveniência social e o fervor espiritual de alguns, infelizmente, se esfriou. O cristianismo se tornava uma força cultural, mas corria o risco de perder a essência do evangelho simples e transformador de Jesus Cristo, além de assimilar práticas até então estranhas. Edito de Tessalônica, oficialização do cristianismo. Teodósio e a religião oficial do Império. Muitos pensam ter sido Constantino quem oficializou o cristianismo no Império Romano, mas ele apenas o tirou da clandestinidade. Em 380 d.C., o imperador Teodósio I promulgou o Edito de Tessalônica, declarando o cristianismo niceno trinitário como a religião oficial do Estado romano. Ser cristão tornou-se uma exigência cívica. O paganismo foi reprimido e o cristianismo passou de perseguido a perseguidor. A igreja conquistou o poder, mas perdeu parte da sua pureza. Consequências espirituais e institucionais. A oficialização da fé trouxe estabilidade, templos suntuosos, escolas e influência política. Contudo, ao se misturar com o Estado, césaropapismo, a igreja assumiu estruturas e costumes seculares, infelizmente. O ideal do reino espiritual de Jesus Cristo começou a se confundir com os interesses do Império Romano. O trigo e o joio passaram a crescer lado a lado. Principais assimilações pagãs pelo cristianismo. Alguns exemplos desse sincretismo. A escolha do dia 25 de dezembro para o Natal, que coincidia com festividades pagãs do solstício de inverno, como o Sol Invictus. Associação de santos e mártires cristãos com funções de deidades pagãs locais, como a proteção e a intercessão, substituindo o culto aos deuses. A adaptação de festivais pagãos em feriados cristãos, como por exemplo a Páscoa. O uso de imagens e altares no culto, práticas comuns no paganismo. A estrutura hierárquica e administração da igreja, que se assemelharam ao modelo do governo romano. O Edito de Milão e o de Tessalônica marcaram o fim de um tempo de dor e o início de uma nova fase para a igreja. Contudo, também trouxeram desafios espirituais que ecoam até hoje, infelizmente. A liberdade religiosa é uma bênção, mas o conforto pode enfraquecer a fé. A igreja precisa sempre lembrar de que seu verdadeiro reino não é deste mundo, e sim aquele que permanece para todo o sempre. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 7. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Nós estamos localizados na quadra 118 Lotear, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal.